Sou Mário Vinícius Carneiro Medeiros, professor da Universidade Federal da Paraíba, campus Areia, e aqui nós estamos com a finalidade de abordarmos uma história de uma mulher no século XIX que marcou a sua presença aqui na cidade de Areia, naquela época, Brejo de Areia, Carlota Lúcia de Brito. Nascida na região do Pajeú de Flores, Pernambuco, em 1817, segundo o que consta no processo criminal, e falecida em Fernando de Noronha, isso em 1887. A história de Carlota sempre me chamou a atenção porque este nome foi citado pela primeira vez quando, em uma hora de almoço, meu pai falou, meu pai, Mário Carneiro da Costa, já é falecido, ele falou que naquela oportunidade estava lendo um livro chamado Brejo de Areia, Memórias de um Município, de Horácio de Almeida, e que citava uma passagem, num dos capítulos, O Crime de Carlota, e que mais parecia uma novela. Eu toda a vida fui curioso, desde pequeno, e fui ler aquela história, e eu perdi as contas de quantas vezes eu li aquele capítulo, até chegar a um ponto que eu fazia a pergunta, e depois, o que aconteceu? Vindo trabalhar em Areia em 2008, para ser professor aqui na universidade, eis que eu tive a ideia, vamos dizer assim, de procurar alguma coisa a respeito daquele crime. E nessa ocasião, procurei o senhor José Henrique, que era o responsável pelo cartório, informou que o processo fora enviado para o Tribunal de Justiça em João Pessoa para um memorial. Em 2009, durante o período de férias, eu saí procurando este processo e até que um dia eu o encontrei. Eu tive autorização para fotografar todo o processo e aí nós tivemos a ideia de ler o processo na sua íntegra e muita coisa começou a aparecer diferente do que eu havia lido no livro. O que aconteceu foi o seguinte: eu saí enviando para uma pessoa, inicialmente em Curitiba e posteriormente em Ouro Preto, as páginas que havia fotografado. E quando a, digamos assim, página foi decodificada, porque era letra do próprio século XIX, eis que muita coisa que ali estava escrito era totalmente diferente da versão que fora apresentada por Horácio de Almeida. Ali eu enxerguei a possibilidade de fazer um trabalho. E graças à questão da tecnologia, graças à questão das pesquisas que podem ser feitas hoje em dia, durante 9 anos, de 2008 até, no caso, 2017, nós fizemos esse trabalho de pesquisa que resultou neste livro aqui, O Crime de Carlota Lúcia de Brito, A Verdade dos Fatos. Carlota, ao contrário do que se propagou por conta da escrita de Horácio de Almeida, era uma mulher íntegra, era uma mulher que foi acusada de mandar matar Trajano Chacon, que fora, no caso, inclusive, um presidente em exercício do estado da Paraíba, naquela época o termo era esse, e ela fez isso para preservar a sua própria vida, por conta que Trajano Chacon se sentia dono de Areia e não hesitava em usar a força física, inclusive para eliminar pessoas, caso
tivessem os seus interesses contrariados. Então, o julgamento de Carlota Lúcia de Brito foi um julgamento, vamos dizer assim, político. A gente, na verdade, vai ver que Carlota, primeiro, era uma mulher à frente do seu tempo, porque, embora analfabeta, ela era quem conduzia os seus próprios negócios. Ficou à frente dos negócios do seu companheiro Joaquim José dos Santos Leal, o Major Quincas, quando, naquela época, a mulher era submissa ao homem. Ela vai enfrentar todo o processo, tá, se mostrando com altivez. E mesmo lá em Fernando de Noronha, em que foi acusada, vamos dizer assim, de ter sido uma mulher que abandonou o companheiro, a própria sorte, em troca de uma possível ser amante do diretor da prisão, nós vamos encontrar Carlota, muito pelo contrário, ficando até os últimos dias da vida de Joaquim José dos Santos Leal, que só permanece preso por 1 ano e 8 meses e termina falecendo, mas ela própria ficou morando com ele em uma das casas ali existentes até o último dia da sua vida, quando ele vem a falecer em 23 de junho de 1856. Então, em outras palavras, muita coisa foi dita contra Carlota e que, na verdade, não corresponde à verdade, com todo respeito a todas aquelas pessoas que escreveram antes deste livro. E aqui eu posso dizer Horácio de Almeida, José Américo de Almeida, Dulce Chacon, que era bisneta, no caso, de Trajano Chacon, e assim por diante. Até mesmo uma norte-americana chamada Joan Mesnar, tá? Ela vai escrever sobre Carlota, fundamentado nesses 3 livros. Nós fizemos este livro, e aqui são 847 notas de rodapé, foram consultados 159 obras, entre livros e revistas e jornais, documentos originais da época, são mais de 30, e todo o processo que, nesse caso, já citamos. Tudo isso aqui está contido nesta obra. Carlota, hoje em dia, ela é estudada em universidades dos Estados Unidos, em universidades da Inglaterra. Houve um congresso em 2011 sobre mulheres na América Latina. 5 mulheres foram estudadas nesse congresso. Eva Perón, dispensa apresentações, Frida Kahlo, pintora mexicana, Sor Juan de la Cruz, uma freira teatróloga do século XVIII, Rigoberta Menchú, uma líder indígena ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 1998, e por último, Carlota Lúcia de Brito, aqui da Paraíba, aqui de Areia. A memória de Carlota, ela deve ser reestudada. A memória de Carlota, ela deve ser analisada. E Areia deve uma homenagem a essa mulher. Deve uma homenagem como? Nome de uma rua, nome de uma praça, porque não se concebe que lá fora seja dado tanta importância a um nome aqui da terra e na própria cidade de Areia ela seja solenemente esquecida. Olha só, Santos Leal veio a ser acusado da morte porque no dia em que Trajano Chacon foi assassinado, ele estava disputando uma eleição para deputado geral. E o que foi que aconteceu foi que o Santos Leal já havia se ausentado de Areia porque estava envolvido na Revolução de 1848, estava sendo perseguido e, consequentemente, suspeitou-se, portanto, dele. E por que ele terminou sendo envolvido na época? Por uma razão muito simples. Você vai encontrar naquela oportunidade a mulher tendo que ser submissa ao homem. Como no caso
Carlota era a companheira de Santos Leal, entendeu a sociedade da época que ele, Santos Leal, não tivera a autoridade sobre ela e terminou, portanto, sendo envolvido nessa, nesse julgamento e vai ser condenado a 20 anos de prisão em Fernando de Noronha. Ele só cumpre 1 ano e 6 meses porque vem a falecer lá em Fernando de Noronha mesmo. Ele vai ficar cego, ele vai ficar cego. eh, o que nós encontramos é o seguinte, Santos Leal, ele tinha o que nós chamamos hoje, vamos dizer assim, de glaucoma, era uma tendência na família. Segunda coisa, você vai encontrar também lá, ele adoeceu de algo chamado beriberi, que leva, portanto, a outra coisa, fraqueza, depressão e, consequentemente, o quê? Isso terminou acarretando não só a sua própria cegueira, vamos dizer assim, como também ele entra em depressão e termina, no caso, falecendo pouco tempo depois, quando chega à ilha. Não, por conta do crime, vamos dizer assim, todos os Santos Leal à época foram perseguidos, independentemente, vamos dizer assim, de ter envolvimento ou não, né? E resultado, alguns deles tiveram que deixar a areia para que tivesse uma vida, por exemplo, em paz, sossegada, né? Então essa questão do Santos Leal ter, a família Santos Leal ter sofrido essa perseguição foi pela decorrência, vamos dizer assim, da própria morte do Trajano Chacon em relação a isso aí. Carlota, ela só vai ser abordada, quem primeiro aborda Carlota vai ser Celso Mariz em uma palestra aqui em 1944, no Colégio Santa Rita. E, posteriormente, o que é que nós vamos encontrar? Quem vai falar sobre Carlota vai ser Horácio de Almeida. E Horácio de Almeida tem acesso ao processo, mas pelo que a gente analisou, por conta de algumas anotações que ele faz uma leitura superficial. Posteriormente, ele vai ouvir o que? A tradição oral. E, consequentemente, o que o povo falava de Carlota era o quê? Era uma prostituta que tinha mandado matar um bacharel em direito, que fora juiz, que fora deputado, que fora vice-presidente em exercício do estado da Paraíba, do estado não, da província da Paraíba, e terminou, nesse caso, passando a história como uma mulher desprezível. Por outro lado, como recuperar? Só há um caminho, estudando. E este livro, nós possibilitamos que esse resgate venha a ser feito. Houve o padre Chacon, que não batizava absolutamente nenhuma criança, nenhuma menina, com o nome de Carlota, né? O nome de Carlota. Eu fiz uma pesquisa no cartório, quando tive acesso, e de fato, não há, durante vamos dizer assim, os registros cartorais, não há absolutamente nenhuma criança com o nome de Carlota. E há pessoas que às vezes confundem o crime de Carlota como sendo algo acontecido no Colégio Carlota Barreira. E, na verdade, a Carlota Barreira é a mãe do Padre Rui, não tem nada a ver uma pessoa com outra, né? Então, nós encontramos, portanto, isso aí foi uma lenda que se criou, disse proibição, mas, por outro lado, de fato, enquanto foi vigário, né, o padre Chacon jamais batizou uma criança com o nome de Carlota aqui na cidade de Areia. Bom, primeiro, agradecer por ter sido lembrado. É muito bom a gente ser lembrado e para falar sobre um assunto que nós, sinceramente, gostamos de abordar. E a outra coisa é desejar prosperidade para a Areia, que é uma cidade que me acolhe desde o ano de 2008, quando a gente, no caso, começou a ser professor aqui no CCA. Muito obrigado, parabéns, Areia, sucesso, progresso e paz.